Ministro da Educação confessa estar num dilema sobre a proibição ou não do telemóvel na escola. Em entrevista à Record TV, João Costa explica que está ainda a documentar-se sobre o assunto e aguarda, entre outras opiniões, pelo parecer pedido ao Conselho Nacional de Escolas, previsto ser anunciado nos próximos dias. Certo é que alguns estabelecimentos de ensino não esperaram pela decisão do Governo e já baniram o telemóvel do recreio. Quando o telefone não toca, é a reportagem especial desta semana. No intervalo do 5º ano, nós estávamos todos a mexer no telemóvel, mas agora no 6º ano está toda a gente a brincar, a falar, em vez de estar agarrado ao telemóvel. Tudo mudou na hora do recreio para Duarte, aluno da Escola Básica de Miraflores, em Oeiras. O telemóvel passou a estar proibido nos intervalos e quando o telefone não toca, aumenta o volume no som da escola. Está mais barulho, mas significa que estão a divertir-se mais. Isso é bom. O que é que vocês faziam antes no telemóvel? Jogávamos, sei lá, jogos com os outros, mas a comunicação era diferente. Quase que não falávamos. O que é que costumas fazer então nos intervalos? Fico a falar com as pessoas e às vezes jogo apanhado, às escondidas. Também Afonso e Miguel, do 6º ano, notam diferenças. Agora têm mais companhia para conversar ou jogar futebol. Por exemplo, um colega nosso, Daniel, não corria muito e não jogava a bola e agora joga a bola connosco. Noto mais barulho porque vejo mais pessoas a brincarem. Estava muito com uma colega nossa, a Simone, que ela ficava o tempo todo no telemóvel a fazer coisas. E agora ela está mais integrada com os outros? Tá, agora já brinca connosco à apanhada e às vezes joga connosco futebol. E apesar do balde de água fria inicial, até os recém-chegados à escola se confessam animados com a medida. Só tive o telemóvel no fim das férias, portanto não estava assim tão habituada a usar o telemóvel e também não quero ficar. Porquê? Porque não gosto de passar a imagem às pessoas de que sou aquela pessoa que estou sempre viciada no telemóvel. Se houvesse telemóvel era diferente, é isso? Era. Talvez não havia tantas amizades. Talvez não tinha tantos amigos. Talvez não estava agora aqui com a Joana. Era um bocadinho chato, porque havia vezes que eu queria conversar com as minhas amigas e elas estavam agarradas ao telemóvel e não falavam. Eu fiz novos amigos em outras turmas e na minha. Por exemplo, entraram 2 pessoas este ano que não eram desta escola e eu sinto que se houvesse telemóveis eu não ia conhecer tanto elas. A decisão de acabar com o telemóvel no intervalo foi tomada pelo agrupamento de escolas de Miraflores para todas as turmas do 5º e 6º anos. Quem for apanhado a infringir a regra fica sem o telefone, que só pode depois ser recuperado pelos pais. Procurámos obter mais esclarecimentos sobre esta medida através da direção da escola e também do agrupamento, mas ninguém se mostrou disponível para o fazer. Em compensação, a Associação de Pais e os restantes encarregados de educação explicam o efeito que a medida está a ter nos filhos e a forma como os receios iniciais das famílias foram sendo anulados. Eles vêm cansados, as noites estão a ser mais tranquilas, temos até as horas do jantar mais assuntos de conversa que não tínhamos. Penso que está mais transversal até os amigos entre turmas, que era algo que eu não estava a contar e que ela fala muito de amigas e amigos de outras turmas. Eu cheguei a vir à escola para vir buscar um livro ou computador, não me lembro. 2 turmas do 5º ano não tinham tido aula, portanto estou a falar o ano passado. E eu não só vi um pio e os miúdos estavam todos sentados a brincar com o telemóvel e de facto não pode ser, os miúdos têm que brincar, têm que interagir, têm que se magoar, têm que correr, jogar a bola, portanto por isso acabo por concordar, é benéfico para eles. Claro que há sempre pais que também defendem que necessitam do telemóvel para articular, para combinar as coisas com os filhos. O que nós depois descansámos esses pais e que se está a refletir, não é, nesta medida que está implementada neste ano letivo, era
se aleijar, se conseguem ou não falar com os miúdos. E de facto conseguem, porque a escola continua a funcionar com dinâmicas que eu acho que os pais, tal como eu, já se tinham esquecido. Francisco já vem a pé para a escola e realmente dá-me jeito que ele esteja contactável, não é? Vai e vem sozinho com um grupo de amigos, portanto é importante, por isso é que ele foi-lhe dado o telefone agora no 5º ano. Mas durante o período que eles estão nas escolas não têm necessidade nenhuma do telefone, portanto esta medida acho que foi muito positiva. As más notícias sabem sempre e se for uma coisa grave nem são eles que vão ligar, não é? Se for para dizer que me esqueci do lanche é uma coisa que não é preciso saber. Chegando a casa comem mais. Os olhos saíram do ecrã, há menos dedos a fazer scroll e mais pernas a mexer. Mas será esta a melhor solução para evitar a dependência neste equipamento? Não me parece que proibir seja o melhor caminho, temos que sensibilizar. E aqui fala-se muito mais no contexto do recreio, porque em termos de sala de aula, atualmente, na nossa opinião, o telemóvel não pode ser considerado um intruso. O telemóvel, em contexto de sala de aula, tem que ser um convidado. Muito mais do que proibir num determinado contexto, não é? Em que depois pode ser muito mais perigoso do ponto de vista familiar e pós-tempo letivo, acreditamos que sensibilizando, dando formação, explicando o porquê das regras, acreditamos muito mais nas próprias regras. A minha opinião é de que não se deve proibir. Porquê? Porque entendo que, de facto, esta literacia digital é também importante no desenvolvimento das crianças, mas com regras. E essas regras devem ser discutidas e devem ser, portanto, conversadas com as crianças e com os jovens. Quer dizer que, no meio escolar, nós deveríamos ter condições de poder pedir a participação das crianças e dos jovens quanto à definição das regras do seu uso. Mas será que ouvir uma música no Spotify ou um vídeo no YouTube será sempre inadequado em qualquer momento do dia em que uma criança ou um jovem está no espaço escolar? Isso um pouco também devemos pensar. Também há dados e também nos temos de reportar à ciência que o consumo moderado de tecnologias contribuem para a satisfação com a vida em geral e para a saúde mental. Os extremos é que parecem estar pior. Portanto, o que é que parece estar pior? Quando não há consumo nenhum, não é, de tecnologias ou quando há em excesso. Ninguém parece gostar da palavra proibição, nem mesmo o ministro. Mas antes de tomar uma decisão, João Costa procurou munir-se de toda a informação possível. Eu pedi um parecer ao Conselho das Escolas, que é constituído por representantes dos diretores de todo o país, e ao mesmo tempo estamos a fazer 2 outros trabalhos. Um é através da Direção-Geral da Educação, também para pedir pareceres a peritos nesta área, de diferentes áreas, da área da psicologia, da área das tecnologias, e ao mesmo tempo também tenho estado em diálogo com colegas ministros de outros países. Sabe a Record TV que o parecer pedido ao Conselho de Escolas deverá ser anunciado nos próximos dias, depois da reunião desta sexta-feira entre os membros do organismo. Será depois objeto de análise pelo Ministro da Educação, que na entrevista que deu à Record TV se confessava dividido. Hoje, formar jovens não pode deixar de fora as competências digitais, seria um fator de exclusão, até de exclusão em termos de cidadania. Há muitos direitos que nós temos que são exercidos hoje através do digital. Por um lado, querer este equilíbrio entre o que é um uso saudável da tecnologia, o que é um uso pedagogicamente adequado em sala de aula, e o outro dilema é a questão da proibição versus recomendação, daquilo que está no âmbito da autonomia das escolas em termos de decisão e aquilo que pode ser uma decisão mais centralizada, digamos assim, se estamos no domínio... Para onde é que tende mais? Para uma decisão nacional ou individual de cada estabelecimento? Eu geralmente gosto de confiar na autonomia e na boa capacidade de decisão dos estabelecimentos, até porque há realidades que podem ser muito diversas. Ministro, comunidade escolar, peritos, todos se inclinam para uma decisão moderada e que fica a cargo de cada estabelecimento escolar. Mas a verdade é que as recomendações internacionais vão noutro sentido. A Unesco já pediu mesmo aos países que tomem medidas para banir os telemóveis das escolas, de forma a combater o ciberbullying e a desatenção na sala de aula,
entre outras consequências. Uma coisa que eu noto neles é que quando eles estão muito tempo a ver TikToks e coisas muito desse género, depois têm dificuldades em concentrar-se e em memorizar outras coisas que demoram mais tempo. Uma coisa que eu faço com eles é ver filmes, que é obrigá-los a estar 1h30 concentrados numa coisa, que é divertida, mas é estar concentrados. O impacto pode ser mesmo neurofisiológico também, hormonal, em termos de visão. Os especialistas também já vieram dizer a percentagem enorme que está prevista de pessoas com miopia em idade muito jovem em 2050. Em termos de perturbação do sono, perturbações alimentares, de ansiedade, depressão, de dependência online, poder levar até outro tipo de dependências mais pormenorizadas, como por exemplo sendo da perturbação de jogo e outras que tais. E portanto há um efeito, de facto, nós devemos ter em conta o próprio sedentarismo. Mas outros fatores parecem andar a reboque desta questão. Para evitar um uso excessivo do telemóvel na escola, é preciso que os pais acompanhem as regras em casa e que o espaço exterior dos estabelecimentos de ensino seja atrativo. As crianças usarão mais esses dispositivos digitais quanto menor for a qualidade do espaço exterior da escola. E, portanto, os espaços exteriores deviam ser naturalizados, deveriam ser humanizados e sedutores para que as crianças pudessem, de facto, ficarem motivadas para colocar o seu corpo perante a aventura, subir às árvores, fazer jogos da apanhada, jogos das escondidas, aqueles jogos que são típicos da infância, principalmente até aos 10 anos, não é? E a partir dos 10 anos poderem fazer jogos semi-organizados ou jogos que eventualmente o espaço possa de facto traduzir um chamamento a dinâmicas muito mais lúdicas, muito mais interativas em relação a brincadeiras com os outros e é isso que do meu ponto de vista ainda não se pensou. Se for ver as escolas novas que têm surgido, requalificadas, os espaços exteriores já não têm nada a ver com o que eram, não é? Temos coisas onde se brinca, temos mais espaços verdes, a maior parte das escolas, por exemplo, quando é projetada já tem lá o espaço para a horta pedagógica, já não é uma coisa em que se vai aproveitar o único canteiro que havia na escola, mas já há planificação nesse sentido, temos equipamentos cá fora, matraquilhos, coisas de ténis de mesa, portanto as escolas já estão a ser e as câmaras municipais têm feito nos seus projetos de requalificação, há uma atenção muito crescente a isso. Na verdade a nossa preocupação também deve estar não só no espaço escolar, mas também em casa, porque depois eles podem ter uma restrição grande no espaço escolar, mas passar todo o dia e noite, às vezes também, com acesso a ecrãs em casa. Este assunto não é um assunto só de escola, não é só um assunto de escola pública, é um assunto da sociedade. Isto é muito sério, ou seja, se as famílias, se a sociedade não estiver do lado da escola em termos do uso do telemóvel, as coisas não irão correr bem. Há também uma coisa muito importante que é o exemplo. Que exemplo é que todos nós estamos a dar, enquanto sociedade, aos nossos alunos, não é? Nós não podemos dizer, faz o que eu digo, não faças o que eu faço, porque de facto é através do exemplo que os nossos alunos vão também replicar. Custa mais vezes, quando estão em escolas, ver no intervalo os alunos todos calados, ou em grupinhos de 3 em que estão cada um a olhar para o seu telemóvel. Obviamente isto tem impactos em termos de socialização, de competências sociais. Mas também perceber que isto tem que ser uma coisa que é assumida. A escola não resolve todos os problemas do mundo. Também me custa estar em restaurantes em que vejo adultos que põem um tablet na mão do miúdo que está com eles no restaurante para ele não incomodar o jantar. Em casa também há regras, têm também um limite de tempo de utilização e exatamente por isso, porque têm dificuldade em gerir o tempo. Há uma aplicação que controla o tempo e, passado o limite que os pais escolhem, o telemóvel fica bloqueado. O agrupamento de Miraflores não foi caso único em Portugal. Algumas escolas do país que não nos permitiram fazer reportagem estão a tomar a mesma medida. Há ainda uma petição com perto de 22 mil assinaturas que quer rever o estatuto do aluno para que se restrinja o uso de telemóveis nas escolas. A proibição foi também discutida no Parlamento no início de outubro, graças a um projeto de lei apresentado pelo Bloco de Esquerda para alunos até ao 6º ano. A proposta foi, no entanto, chumbada por PS e PSD. Aguarda-se agora a decisão final do Governo, que, segundo o Ministro da Educação, deverá ser tomada até final de 2023.